E aqui eu vou agora trazer para vocês um passo a passo de como começar a atuar, para vocês entenderem o que exatamente esse profissional de proteção de dados ele vai fazer dentro da empresa, ou na qualidade de empregado, ou como consultor externo. O profissional de dados pessoais, ele é um gestor. Então, ele vai gerenciar a empresa, especificamente na questão da privacidade e proteção de dados pessoais. Então, como gestor, ele vai fazer um planejamento administrativo, ele vai fazer um planejamento de como as rotinas da empresa precisarão ser revisadas para adequar às exigências estabelecidas pela LGPD. Então, exemplificando, a lei de proteção de dados exige da empresa, desde a pequena empresa até uma multinacional, que tenha um canal de comunicação entre a empresa e o titular daquela informação, que pode ser o cliente, pode ser o empregado. Quem vai fazer a identificação de qual vai ser o canal de comunicação, se vai ser um e-mail, se vai ser uma caixinha de sugestões, se vai ser, por exemplo, 0800, quem vai gerenciar, quem vai planejar isso é o profissional de dados pessoais. Então, essa é uma atividade do profissional de dados pessoais, trazer esses dados, trazer essas informações. Além disso, o profissional de dados pessoais, ele também vai fazer todo o gerenciamento se os contratos que aquela empresa tem com prestadores de serviços, com fornecedores, e que esses fornecedores e prestadores de serviços têm acesso a dados pessoais internos da empresa, como que essas empresas parceiras, como esses fornecedores, estão cuidando das informações dos dados pessoais internos da própria empresa que você atua como encarregado de dados. Então, o profissional de dados pessoais, ele vai fazer esse gerenciamento, fazer um checklist se essas empresas estão se adequando ou não à LGPD. Também o encarregado de dados pessoais, ele vai gerenciar os próprios colaboradores, os próprios empregados. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso organizando, planejando os treinamentos que os empregados vão precisar passar internamente na empresa. Isso pode ser uma empresa que tem lá 5 empregados, pode ser uma empresa que tem centenas, milhares de empregados. A lógica é a mesma, os conteúdos são os mesmos. Então, esse profissional de dados pessoais, ele traz internamente para a empresa todo esse processo dos conteúdos que serão ministrados, quem vai fazer o treinamento, se ele vai convidar uma pessoa externa, se será um próprio colaborador que vai dar o treinamento, se é ele que vai dar o treinamento, enfim, ele vai fazer a gestão desse processo. Ele vai rever, ele vai checar se aquela política de privacidade está sendo observada. Ele vai checar, por exemplo, se o canal de comunicação com os clientes se esse canal está funcionando. Se não estiver funcionando, o que pode ser feito? Então, esse é o passo a passo que o profissional de dados pessoais vai fazer. E aqui a dica é: se qualifique como profissional de dados, estude a LGPD para você entender como poder atuar nessa área de privacidade e proteção de dados pessoais. Uma outra função do profissional de dados pessoais é administrar eventuais riscos que a empresa ela vai se sujeitar, ela pode se sujeitar nas questões de privacidade e proteção de dados pessoais. Por quê, pessoal? Todas as empresas acessam dados pessoais, ou através de dado pessoal que está armazenado num documento físico, guardado numa gaveta, ou aquele dado pessoal que está guardado, está armazenado numa plataforma, por exemplo. Então, não importa se esses dados estão offline ou online. Isso não faz diferença, a lei é aplicada da mesma maneira. Então, o que significa gerenciar e administrar esses riscos? O profissional de dados pessoais, ele vai fazer um inventário de dados. Esse inventário de dados é identificar como as informações chegam na empresa, como os dados pessoais são coletados, quem tem acesso àqueles dados pessoais, por quanto tempo a empresa armazena, se é compartilhado, com quem é compartilhado,
se essas informações ficam no HD externo, ficam no pendrive, por exemplo, se todo mundo dentro da empresa tem acesso à plataforma, então isso é gerenciar risco. Quando o encarregado ele percebe que ali há um risco muito alto, ele vai precisar rever algumas rotinas. Por exemplo, olha, vamos criar uma política de senha, vamos limitar o acesso a essas informações somente ao gestor. Então, o profissional de dados pessoais ele vai fazendo essa atividade dentro da empresa.